Olá, meu nome é Cíntia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Assia, do Turgenev. Turgenev é russo e o nome dele completo é Ivan Sergeyevich Turgenev. Ele nasceu em novembro de 1818 e morreu na Rússia e morreu na França em 1883. Esse livro do Turgenev, ele é um livro despretensioso, até mesmo pelo próprio autor, porque ele escreveu entre um lapso de criatividade, ele estava escrevendo um livro mais importante e ele teve um bloqueio criativo, vamos dizer assim, e veio a história desse livro. Então é um livro curtinho, é um livro pouco conhecido do escritor. Essa minha edição é da Kozak Naif. É uma editora que fechou no Brasil, caso alguém não saiba. E esse livro está sem edição no momento atual. Então, dificilmente vocês encontrarão aí para comprar. Talvez se garimpar em algum sebo, consiga achar, mas não é fácil porque os livros da Kozak custavam caros na época. E esse era um livro que não tinha muita procura, né? Então, talvez vocês não consigam encontrar. Eu posso antecipar para vocês que não é um livro assim incrível. É uma leitura gostosinha, interessante. Assia é o diminutivo de Ana. Eu não entendo como funciona isso para os russos ainda. Eu não entendo como um nome com 5 letras pode ser o diminutivo de um nome com 4 letras, né? Enfim. Tá, é uma das coisas que eu ainda não aprendi, que eu preciso ler mais russos para conseguir compreender isso. Mas Assia fiquem sabendo então que Assia é o diminutivo de Ana. A história desse livro é narrada por um narrador que ele não se identifica, ele não dá o nome dele pra gente. A gente sabe apenas que ele tá numa cidadezinha interiorana da Alemanha, onde ele está passando férias, ele tá fazendo escaladas, enfim, tá curtindo a natureza nessa cidadezinha interiorana da Alemanha. E lá ele acaba conhecendo o Gagin. Eu não sei a pronúncia, eu vou deixar aqui como escreve, mas não faço a mínima ideia como se pronuncia isso. Eu li Gagin, mas talvez esteja errada, tá? Então me desculpem. No centro da cidade ele acaba ouvindo 2 russos conversando, e esse narrador, sendo russo, percebe que existem 2 russos conversando atrás dele, e ele estranha esse fato, né? Já que a cidade que ele tá não é uma cidade turística. Ali só tem pessoas, só tem alemães mesmo, e ele acha curioso como que 2 russos foram parar ali. E ele se aproxima desses 2 russos para se apresentar, né, para falar, nossa, russos por aqui, né, que coisa inusitada e tal. E o Gagin, que aparenta ser mais velho do que a Ana, ele se apresenta a Ana como Assia e diz que eles estão passando as férias por ali e tal. E fica feliz por ter encontrado um outro russo para conversar e convida o narrador para visitá-los na casa deles, a casa que eles alugaram mais tarde. O narrador fica curioso porque a garota, a Assia, ela parece ser bem mais nova do que o Gagin. E a gente também fica curioso aí pensando que talvez haja um relacionamento entre os dois. E mais tarde, quando ele vai visitá-los, ele percebe que a Assia é uma garota meio estranha, assim, porque ela é muito desinibida, ela gosta de chamar atenção e ele percebe uma certa imaturidade nas atitudes dela. Então ele passa todo esse tempo conversando com o Gagin. Ele volta para casa dele, fica pensando no que será que acontece entre esses 2. Será que eles são um casal, são irmãos? O que acontece entre esses jovens? Até que um dia o Gagin, conversando com ele, solta que ela é irmã dele mais nova, mas ela é uma irmã meio bastarda. O pai dele teve um relacionamento extraconjugal aí, durante um tempo que ele ficou ausente de casa, mas o Gagin só conheceu a Assia quando ela ficou doente e o pai teve que trazê-la para casa para cuidar dela até que ela ficasse boa. Então ela era meio escondida assim para as outras pessoas, por ser uma filha ilegítima. E até que o pai do Gagin falece
e em seguida, assim, muito próximo ao acontecimento em que a Assia esteve doente. E o pai pede, né, quando estava doente, pediu para que o Gaguen cuidasse dela, né, que não tinha mais ninguém na vida. Parece que a mãe dela já havia falecido, enfim. Aí o Gaguen assume essa responsabilidade de cuidar dela. Ela era muito arisca no começo, mas depois ela foi se acostumando mais com a família. Mas ela é uma garota inteligente e com muito interesse, muita curiosidade, mas um pouco selvagem, tem esse instinto um pouco selvagem. O que acaba acontecendo é até um pouco óbvio pra gente que lê. O nosso narrador acaba se apaixonando pela Assia. Ao contrário do que se imagina, o Gaguen, ele até que ele apoia esse relacionamento. Mas acontecem algumas coisas aí que acabam saindo um pouco do esperado. E, enfim, não vou falar mais porque só lendo pra conhecer. Não vou, qualquer coisa que eu disser agora vai ser um spoiler. Será que esse relacionamento vai dar certo? Será que ele vai acontecer? Já que existe, além da questão da classe social, né? Apesar da família da Assia ter posses, ela é uma bastarda, né? E tanto é que o Gaguen meio que esconde ela para a sociedade de onde ele morava. Assim que ele assumiu a responsabilidade de criá-la, ele começou a viajar para que as pessoas não ficassem fazendo perguntas sobre a garota. Será que o nosso narrador vai assumir esse relacionamento? O que será que vai acontecer? É uma história bem simplesinha, uma história bem para passar tempo mesmo. Eu acho que talvez seja mais relevante para quem é fã do autor. Como primeiro contato com o autor, não é um livro assim muito bom, mas, por exemplo, se eu comparar com A Travessia de Verão, do Capori, que foi o primeiro livro que eu li do Capori, eu não gostei quase nada daquele livro. Dei quase 2 estrelas pra ele. Esse aqui acho que já ganhou umas 3 ou 4 estrelas. Porque a gente percebe que o Turgenev, ele é mais envolvente na narrativa. Me despertou muito interesse em conhecer os outros títulos do Turgenev. No entanto, eu não tenho nenhum outro livro do Turgenev, mas eu pretendo adquirir em breve, ver se eu encontro algum sebo ou para trocar, porque eu fiquei bastante curiosa com a escrita do autor. Aqui traz alguns títulos, O Ninho de Fidalgos, por exemplo, que é o livro que o Turgenev estava escrevendo quando escreveu Assia. Pais e Filhos, que é bem famoso. Talvez eu leia um desses dois. É uma dica de leitura meio que de grego, né? Já que esse é um livro que, pelo menos aqui no Brasil, você não vai encontrar facilmente, já que não tem uma edição atualizada. Mas eu gostaria de relatar aqui a minha leitura, esse primeiro contato com o autor. E falar também que eu só li esse livro, consegui encaixar esse livro no Book Bingo Leituras ao Sol, que é uma maratona que tá rolando aqui no canal, uma maratona portuguesa. Uma das categorias era ler um livro com apenas uma palavra no título. E eu escolhi o Assia para ler, né? Já estava curiosa para ler esse livro, então aproveitei para encaixar ele e ler logo. Tá certo? A gente se vê então no próximo vídeo aqui na biblioteca.